Desde cedo todo mundo tinha certeza de que Augusto era o tipo de homem que nunca aceitava perder. Empresário bilionário, colecionava prêmios, imóveis, manchetes de revistas e histórias de negócios quase impossíveis que ele tinha virado a seu favor. Aos olhos de quem via de fora, nada lhe faltava: respeito, dinheiro, poder, um sobrenome pesado e uma vida cercada por gente dizendo sim o tempo inteiro. Mas havia um lugar da casa onde ele entrava e preferia fazer de conta que não via nada: o quarto da própria filha. Quando falavam de Lara na mesa de jantar, ele se limitava a encolher os ombros. A menina tinha parado de ir às festas da família. Quase não saía do quarto, vivia com olheiras e se arrastando pelos corredores como se estivesse sempre cansada. Para os funcionários, aquilo era preocupação. Para Augusto, era apenas mais uma prova de que ela não tinha herdado o sangue forte da família. Na cabeça dele, Lara era só uma adolescente mimada que não dava valor a nada, muito menos a vida de luxo que tinha recebido de bandeja. Com o tempo, ele foi se afastando, deixando as decisões sobre a rotina da filha nas mãos da nova esposa, dizendo para si mesmo que quem não quer crescer fica para trás. Aos poucos, a casa inteira começou a girar em torno do jeito lento de Lara. De manhã, enquanto os funcionários corriam pelos corredores, ela demorava uma eternidade para descer, com o cabelo preso às pressas e o uniforme meio amarrotado. A mesa já estava posta, o pai de terno, a madrasta impecável. E a garota entrava bocejando, arrastando as pantufas como se a noite tivesse durado 5 minutos. Mal encostava na comida, empurrava o garfo de um lado para o outro e dizia que não estava com fome, que o estômago doía, que, mais tarde, comia alguma coisa. Para Augusto, aquilo era provocação. Na cabeça dele, era só mais uma forma de chamar atenção. Com o tempo, os atrasos viraram rotina. Professores ligavam reclamando das faltas. Motoristas comentavam que ela pedia para voltar para casa no meio do caminho, alegando fraqueza, tontura, dor de cabeça. Quando precisava subir uma escada, parava no meio do lance para recuperar o fôlego. Sentava-se no sofá e parecia grudada ali, como se levantar fosse um esforço desumano. A nova esposa de Augusto suspirava alto. Dizia que a menina não ajudava em nada, que só sabia se jogar na cama e ficar no celular. O bilionário ouvia aquilo, cruzava os braços e concordava em silêncio. Na visão dele, Lara tinha escolhido ser o peso morto de uma família que vivia a todo vapor. Em vez de perceber que algo estava muito errado com a saúde da filha, ele foi se convencendo dia após dia de que estava diante da garota mais preguiçosa que já conhecera. Aos olhos de qualquer visita, Marina era o retrato da madrasta perfeita. Sempre aparecia na sala com um sorriso pronto, perguntando se Lara precisava de alguma coisa, ajeitando as almofadas ao lado da enteada, oferecendo cobertores e dizendo que entendia essa fase complicada da adolescência. Quando Augusto estava por perto, fazia questão de servir o prato da menina com todo carinho, colocava a mão em seu ombro e dizia que ela precisava respeitar o tempo do corpo, que talvez estivesse sobrecarregada com tantas cobranças. O bilionário via aquela cena e se sentia até um pouco culpado, como se fosse duro demais, como se só Marina realmente enxergasse a sensibilidade da filha. Nos bastidores, porém, o clima era outro. Assim que o pai saía para o trabalho e os funcionários se dispersavam, o tom da madrasta mudava. As gentilezas viravam cobranças frias, comentários venenosos sussurrados na cozinha, olhares impacientes quando Lara caminhava devagar demais. Marina se apresentava como a única pessoa que realmente aguentava a menina. Contava para o marido que passava o dia inteiro tentando incentivar a enteada a estudar, a se movimentar, a deixar de ser tão parada. Recontava episódios filtrados por sua própria versão. Dizia que oferecia passeios e a garota recusava, que preparava refeições especiais e Lara não levantava um dedo para ajudar. A cada relato, Augusto sentia a paciência diminuir. Em sua cabeça começava a se formar a imagem de uma esposa dedicada lutando sozinha contra a inércia de uma filha que simplesmente se recusava a crescer. E enquanto tomava decisões de negócios que movimentavam milhões, ele ia, sem perceber, abrindo mão da única negociação que realmente importava, a de ouvir a própria filha antes de julgá-la. Naquela tarde, a mansão estava mais silenciosa do que de costume. Augusto trabalhava em casa, trancado no escritório, mergulhado em gráficos e relatórios, enquanto o som distante da televisão preenchia os corredores. Marina tinha saído para resolver coisas do mercado. E Lara, como sempre, permanecia no quarto. Depois de horas sem vê-la descer nem para tomar água, uma das funcionárias decidiu subir para avisar que o lanche estava pronto. Bateu na porta, chamou 2, 3 vezes e nada. Quando
Empurrou a maçaneta, encontrou o quarto vazio, a cama bagunçada e o celular largado em cima da escrivaninha. Um arrepio subiu pela espinha. Foi só ao descer as escadas, já com o coração apertado, que ela viu a cena que nunca mais esqueceria. Lara caída bem no meio do tapete da sala principal. Corpo encolhido, rosto pálido, respiração curta demais para quem tinha apenas 17 anos. O copo de suco derramado ao lado formava uma poça colorida que contrastava com o tom quase cinza da pele da menina. A funcionária soltou um grito que ecoou pela casa inteira. Augusto saiu do escritório irritado, achando que era algum exagero, mas travou no mesmo instante em que viu a filha imóvel no chão. Por alguns segundos, o homem que mandava em centenas de funcionários simplesmente não soube o que fazer com as próprias mãos. Ele se ajoelhou ao lado da garota, chamou pelo nome dela, sacudiu de leve o ombro frágil. Lara demorou a reagir, como se voltasse de muito longe, murmurando que estava tonta, que o mundo girava, que as pernas não respondiam. Os olhos fundos pareciam perdidos, incapazes de focar em qualquer coisa. Nesse momento, pela primeira vez, Augusto sentiu um medo que dinheiro nenhum comprava alívio. A possibilidade real de perder a filha que ele vinha ignorando há meses. Enquanto um motorista corria para pegar o carro e outra funcionária ligava para o hospital, o bilionário percebeu à força que aquela preguiça que tanto o irritava tinha acabado de ganhar um nome muito mais assustador: colapso. No hospital particular mais caro da cidade, Augusto fez questão de que nada faltasse. Pediu o melhor quarto, exigiu o time completo de especialistas e autorizou qualquer exame que julgassem necessário. Em poucos minutos, Lara estava ligada a monitores, sendo furada por agulhas, cercada por enfermeiras que falavam baixo como se o silêncio ajudasse a mantê-la consciente. O contraste era gritante, a menina magra demais naquele leito enorme e o pai em pé, tenso, com o relógio milionário brilhando. Mais do que o brilho nos próprios olhos, que parecia ter apagado há muito tempo. As horas seguintes foram um desfile de termos técnicos que não respondiam nada. Fizeram hemograma, eletrocardiograma, exames hormonais, checagem de vitaminas, pressão, glicose. Um médico dizia que podia ser apenas estresse. Outro levantava a possibilidade de rotina desregrada de sono. Uma terceira falava em adolescência, mudanças, fase delicada. No papel, quase tudo aparecia dentro dos parâmetros considerados normais, apenas alguns valores no limite, nada que justificasse uma adolescente desmaiando no meio da sala e mal conseguindo ficar de pé sem apoio. Quando Augusto perguntou diretamente o que estava acontecendo, recebeu apenas respostas vagas. Talvez fosse psicológico, talvez fosse falta de atividade física, talvez fosse reação a alguma dieta errada. Ouviu a palavra preguiça ali, jogada com cuidado, mas ainda assim presente, como se o corpo de Lara simplesmente tivesse cansado de tanto não fazer nada. Isso o deixou furioso por dentro, mas não pelo motivo certo. Em vez de sentir indignação por ninguém conseguir enxergar o que realmente estava matando a filha aos poucos, ele se agarrou à ideia que mais alimentava o próprio orgulho. Se nem os médicos estavam encontrando nada grave, então talvez ele tivesse mesmo razão desde o começo. Talvez Lara só estivesse escolhendo o caminho mais fácil. Mal sabia que a verdadeira causa nunca apareceria em exame comum, porque não estava no sangue dela. Estava em algo que, até ali, ninguém tinha ousado investigar de verdade, o que entrava em seu prato todos os dias. Na volta para casa, o silêncio entre pai e filha pesava mais do que qualquer diagnóstico que não veio. Lara encostou a testa no vidro da janela, olhando a cidade passar como se estivesse longe de tudo, inclusive de si mesma. No banco da frente, Augusto falava ao telefone com um sócio, como se quisesse convencer a si próprio de que a vida seguia normal. Só desligou quando o carro entrou pelo portão da mansão. Foi então que, já no hall de entrada, Marina apareceu com expressão exageradamente preocupada, correndo até a enteada, enchendo-a de perguntas e carícias na frente do marido. Quando Lara subiu para o quarto, exausta, o sorriso de Marina apagou. Ela se virou para Augusto e, num tom que misturava piedade e julgamento, soltou a frase que ficaria ecoando na cabeça dele por muito tempo. "Você viu? Os médicos não acharam nada grave. No fundo, ela só não quer crescer, Augusto. A sua filha escolheu ser fraca." Aquilo bateu direto no ponto mais sensível do bilionário. Para um homem que construiu a própria identidade em cima de força, disciplina e produtividade, ouvir que a filha escolheu ser fraca era como receber um atestado de fracasso pessoal. Ele não respondeu na hora, mas o veneno já tinha sido derramado. Ao passar pelo corredor e enxergar a porta do quarto de Lara entreaberta, ouviu o som baixo da respiração cansada da menina e, em vez de sentir apenas compaixão,
Uma mistura amarga tomou conta do peito. Pena, irritação, impotência. Uma parte dele queria entrar, sentar, ao lado da filha e perguntar o que realmente estava acontecendo. A outra, alimentada há meses pelos comentários sutilmente cruéis da esposa, sussurrava que talvez não adiantasse. Que talvez Lara fosse mesmo um peso que nenhuma fortuna dava conta de arrastar. Foi nesse conflito silencioso que Augusto, sem perceber, deu mais um passo para longe da filha, e mais perto de enxergar apenas o rótulo que outros estavam colocando nela. No domingo seguinte ao desmaio, Marina insistiu em preparar um almoço especial em família. A mesa da sala de jantar parecia saída de revista, toalha nova, louça fina, talheres alinhados, flores no centro. Augusto chegou primeiro, ainda com a cabeça cheia de reuniões da semana, mas tentando parecer mais presente do que de costume. Minutos depois, Lara apareceu na porta, segurando o corrimão com cuidado, como se cada degrau tivesse cobrado um pedaço da pouca energia que restava. O pai reparou na palidez, notou a blusa folgada demais para um corpo tão magro, mas não disse nada. Estava decidido a observar, não a discutir. Quando todos se sentaram, Marina assumiu naturalmente o controle da mesa. Serviu para si e para o marido um prato generoso. Arroz soltinho, legumes grelhados, pedaços suculentos de carne, salada colorida. Já para Lara, foi até a cozinha e voltou com uma tigela fumegante de sopa especial, como ela mesma chamou, dizendo que os médicos recomendavam algo mais leve até o organismo se recuperar. À primeira vista parecia um cuidado carinhoso, mas, sentado à cabeceira, Augusto começou a reparar em detalhes que antes simplesmente ignorava. A sopa da filha era tão rala que o líquido quase não segurava os pedacinhos minúsculos de legumes. O cheiro era diferente do resto da comida, como se tivesse um tempero próprio, forte demais para algo supostamente delicado. Enquanto ele e Marina mastigavam, Lara só levava a colher à boca, 1, 2, 3 vezes, e já pousava o talher de lado, enjoada. Quando tentou recusar mais uma porção, a madrasta sorriu doce na frente de todos, mas apertou de leve o ombro da menina, sussurrando que ela precisava colaborar. Augusto observou aquilo com o senho franzido. Pela primeira vez, percebeu que fazia meses que não via a filha comendo a mesma comida que o restante da casa. Era sempre uma sopa, um creme, um prato adaptado. Lembrou que nunca havia provado nada daquilo, embora Marina garantisse que preparava com o maior cuidado do mundo. Enquanto o som dos talheres preenchia o silêncio constrangido, nasceu nele uma sensação incômoda, quase física, de que aquela diferença na mesa não era apenas uma escolha de cardápio. Era como se a própria verdade estivesse dividida em 2 pratos. O dele, cheio, pesado e colorido, e o da filha, leve demais para justificar um corpo tão frágil e um cansaço tão cruel. Nos dias seguintes, aquele almoço não saiu da cabeça de Augusto. Em meio a reuniões e telefonemas, flashes da cena voltavam como se alguém rebobinasse a mesma fita. Ele e Marina comendo comida de verdade, colorida, pesada. Lara diante de uma tigela quase transparente, tentando engolir o que mal parecia a refeição. Foi só numa noite chuvosa, quando chegou mais cedo em casa, que algo finalmente o empurrou para fora da própria distração. Ao passar perto da cozinha, ouviu o tilintar de panelas e o riso baixo de Marina com a cozinheira. O cheiro não era o mesmo do jantar que já estava disposto na mesa. Era outro, mais forte, quase metálico, vindo de uma panela separada no fogão dos fundos. Curioso, Augusto parou no vão da porta sem ser notado. Viu a esposa mexendo com cuidado uma mistura rala, contando gotas de um frasco pequeno antes de devolvê-lo rapidamente para dentro do bolso do avental. A cozinheira, visivelmente desconfortável, perguntou se tinha certeza daquilo. E Marina respondeu que era somente o suplemento que o médico recomendou para regular o apetite da menina. Em seguida, mandou que ninguém mais tocasse naquela panela, porque era só para a Lara. Quando o jantar foi finalmente servido, a mesma coreografia se repetiu. Arroz e carne para todos, sopa especial para a filha. Naquele instante, o bilionário percebeu que não se tratava de acaso nem de carinho exagerado. Havia 2 cozinhas funcionando dentro da mesma casa, a que ele enxergava, cheia de aparências, e a que trabalhava em silêncio para servir, todos os dias, algo que só a menina recebia, e que por algum motivo, ninguém além dela jamais provava. Nos dias que se seguiram, a imagem da esposa pingando gotas na panela não saiu da cabeça de Augusto. Ele tentou se convencer de que era só um suplemento, uma vitamina qualquer, mas a mente treinada para identificar risco em contratos bilionários começou a enxergar incoerências na própria casa. Se era apenas um reforço recomendado pelo médico, por que tanto segredo?
Porque ninguém mais podia tocar naquela panela. E, acima de tudo, porque a saúde de Lara piorava quanto mais cuidada ela parecia estar? A dúvida foi crescendo até deixar de ser incômodo e virar decisão. Pela primeira vez, o bilionário resolveu investigar a própria família com o mesmo rigor com que auditava suas empresas. Numa noite em que Marina saiu para uma reunião do clube, ele entrou discretamente na cozinha, abriu gavetas, revirou armários, buscou qualquer frasco que se parecesse com o que ela usara. Não encontrou nada. Aquilo o irritou e o assustou em igual medida. Foi então que teve uma ideia que nunca imaginou: usar dentro de casa. Mandou instalar, através de um técnico de confiança, pequenas câmeras disfarçadas em pontos estratégicos, uma em cima do fogão, outra voltada para a bancada onde a sopa era preparada e mais uma no canto da sala de jantar. Não contou a ninguém, nem mesmo ao motorista de longa data. 2 dias depois, já quase se arrependendo de ter ido tão longe, Augusto chegou mais cedo e subiu para o escritório. Antes de descer, decidiu conferir rapidamente as gravações do dia. Avançou o vídeo em velocidade acelerada até o horário do almoço. Viu Marina entrando na cozinha, mandando os funcionários saírem por alguns minutos, mexendo a panela da sopa e tirando do bolso interno do casaco o mesmo frasco que ele havia visto antes. Contou as gotas com cuidado, olhou em volta para ter certeza de que estava sozinha e, satisfeita, guardou o vidro em uma pequena caixa preta escondida na parte mais alta do armário. O coração de Augusto disparou. Ele estava prestes a fechar o notebook, assustado com a própria descoberta, quando um som vindo do corredor o fez congelar. Vozes. Reconheceu a de Lara, baixa e cansada, e a de Marina, muito mais firme. Aproximou-se da porta entreaberta e, pela primeira vez em muito tempo, ouviu a filha desabafando. Dizia que vivia enjoada depois da sopa, que sentia o estômago revirar, que não aguentava mais aquela fraqueza. Em vez de acolher, Marina respondeu com um tom doce por fora e cortante por dentro, insinuando que o problema era coisa da cabeça e que, se ela parasse de dramatizar, tudo passaria. Augusto sentiu o chão abrir. A conversa não era para ele. Justamente por isso, mostrou mais do que qualquer exame havia mostrado até então. Ali, no meio do corredor, ele percebeu que a doença da filha não era apenas um mistério médico. Era o resultado direto de alguém em quem ele tinha escolhido confiar de olhos fechados. Nos dias que se seguiram àquela descoberta na cozinha, Augusto passou a enxergar a casa com outros olhos. Cada cheiro vindo das panelas, cada comentário de Marina sobre seguir as orientações do médico, cada careta de enjoo que Lara fazia depois da sopa, tudo parecia agora um pedaço de um quebra-cabeça que ele nunca tinha tentado montar. Durante anos, o bilionário confiara cegamente na própria capacidade de ler pessoas, mas ali, dentro da mansão que ele mesmo construiu, algo gritava que estava sendo enganado em câmera lenta. A inquietação ficou tão grande que ele decidiu transformar a dúvida em prova. Usando a desculpa de atualizar o sistema de segurança, contratou um técnico de confiança para instalar discretamente novos equipamentos na casa. As novas câmeras que Marina viu sendo colocadas na entrada e na garagem eram apenas a parte visível do plano. O que realmente importava eram os pequenos olhos eletrônicos escondidos nos cantos da cozinha, apontados para o fogão e para o armário mais alto, e uma microcâmera quase invisível na cristaleira da sala de jantar, com visão ampla da mesa onde a sopa era sempre servida. Nos primeiros dias, Augusto quase não teve coragem de assistir às gravações. Parecia absurdo espionar a própria esposa, mas a lembrança de Lara caída no tapete, somada ao cheiro estranho daquela sopa, falava mais alto. Numa noite de insônia, finalmente cedeu. Sentou-se no escritório, trancou a porta, abriu o notebook e começou a rever o dia em velocidade acelerada. O coração disparou quando a imagem mostrou Marina entrando na cozinha sozinha, mandando os funcionários irem descansar um pouco, mexendo a panela dedicada à enteada e, em seguida, tirando do bolso interno um frasquinho âmbar com conta-gotas. Ela pingou várias gotas, mexeu com calma quase ensaiada e guardou o frasco numa pequena caixa preta que colocou sobre o armário, bem fora do alcance de qualquer outra pessoa. Augusto recuou na cadeira como se tivesse levado um soco. Não era suposição. Não era impressão. Estava ali, em alta definição. Antes que pudesse decidir o que fazer com aquilo, outro som chamou sua atenção, agora vindo do corredor, do lado de fora do escritório. Ele fechou o notebook às pressas e, instintivamente, deixou a porta entreaberta. A voz de Lara surgiu primeiro, baixa, rouca de cansaço. Ela dizia que sentia o estômago revirar toda vez que terminava a sopa, que a cabeça girava,
que às vezes o quarto parecia se mover. Em seguida veio a voz de Marina, doce e firme, dizendo que aquilo era frescura, que a menina precisava parar de inventar doença, que seu pai já carrega problemas demais para você ficar desmaiando por qualquer coisa. Foi nesse exato momento que Augusto percebeu que aquela conversa não era apenas um desabafo de adolescente. Era um mapa do tipo de violência silenciosa que vinha sendo praticada ali, bem debaixo do seu nariz. Do outro lado da porta, a filha pedia ajuda sem saber, tentando explicar o que o corpo sentia. Madrasta, com a mesma voz que usava para encenear preocupação na frente dele, transformava sintomas em drama, doença em preguiça, dor em culpa. E ele, parado no corredor, finalmente se deu conta de que, se continuasse fingindo que não via nada, não seria apenas um pai distraído. Seria cúmplice. Na manhã seguinte, Augusto decidiu que não bastava mais observar à distância. Se quisesse realmente entender o que estava acontecendo, precisaria estar presente no momento exato em que a sopa era preparada e servida. Por isso, avisou que faria questão de almoçar em casa, cancelou reuniões importantes e apareceu na cozinha muito antes do horário de sempre, com a desculpa de querer ficar mais próximo da família. Marina tentou disfarçar o incômodo, dizendo que ele não precisava se preocupar com coisas pequenas, como o almoço, mas o sorriso dela ficou visivelmente tenso ao perceber que o marido não arredaria pé dali. Quando a mesa foi posta, ele tomou uma decisão simples que mudaria tudo. Em vez de sentar direto, Augusto entrou na cozinha junto com a bandeja. Enquanto os funcionários terminavam de organizar os pratos, viu duas panelas lado a lado, uma com a comida de todos e outra com a sopa de Lara. Dessa vez, antes que Marina pudesse se antecipar, ele pegou uma concha e serviu, com as próprias mãos, um pouco daquela sopa em um pires limpo, fingindo curiosidade inocente. Levou a colher ao nariz e ao paladar, experimentando pela primeira vez o que, em teoria, era o cuidado especial oferecido à filha. O gosto o surpreendeu. Não era ruim, mas havia um amargor estranho que surgia no fim. Um resquício metálico que não combinava com a lista de ingredientes que Marina vivia repetindo. Legumes frescos, caldo caseiro, tempero leve. Ao olhar mais de perto, notou pequenos grãos, translúcidos que não pareciam tempero comum. De volta à sala de jantar, ele observou Lara engolir as primeiras colheradas com visível esforço, enquanto a madrasta a encarava com aquele sorriso doce que agora soava ensaiado demais. Foi ali, vendo a filha tremer de leve ao levar a colher à boca, e sentindo ainda o gosto desagradável preso na própria língua, que Augusto finalmente entendeu. O problema não era a falta de vontade de viver da menina. Havia algo errado naquele prato. E a partir daquele momento, ele não descansaria até descobrir o quê. Naquele dia, Augusto decidiu que não faria mais perguntas pela metade. Em vez de anunciar que estava indo almoçar em casa, saiu discretamente do escritório antes do horário e chegou à mansão quando todos ainda acreditavam que ele estava em reunião. Entrou pelo acesso de serviço, cumprimentou rapidamente o segurança e seguiu em silêncio até a cozinha. A cena que encontrou ali não combinava com o discurso de transparência que ouvira tantas vezes da esposa. Marina estava sozinha, sem nenhum funcionário por perto, mexendo apenas a panela da sopa de Lara, enquanto a comida do restante da família descansava pronta em outro fogão. Ele se encostou no batente da porta sem avisar que estava ali e observou. Viu a esposa esticar o braço até o topo do armário, puxar a mesma caixinha preta que tinha visto nas gravações e, com gestos rápidos, abrir o pequeno frasco âmbar. As gotas caíram uma a uma dentro da panela rala, desaparecendo no caldo como se nunca tivessem existido. Marina então guardou tudo de volta, respirou fundo e, ao se virar com a concha na mão, quase deixou o utensílio cair ao dar de cara com o marido parado, sério, olhando diretamente para a sopa. O silêncio que se formou durou apenas segundos, mas foi suficiente para ele entender que não estava diante de um simples suplemento. Pela primeira vez, Augusto estava na cozinha no momento exato em que a verdade era misturada ao prato da filha, e a partir dali, fingir que não via mais nada deixou de ser uma opção. Naquela mesma semana, ainda com o gosto amargo da sopa preso na memória, Augusto recebeu uma notificação do calendário compartilhado da família. Marina tinha uma consulta marcada com uma nutricionista funcional em uma clínica discreta da Zona Nobre. O detalhe que chamou a atenção dele foi simples, mas definitivo. O compromisso não mencionava o nome de Lara em nenhum lugar, apenas o da própria esposa. Intrigado, o bilionário resolveu aparecer por lá sem avisar, alegando que tinha uma reunião próxima e queria aproveitar para dar uma passada.
Quando chegou à recepção, viu o nome de Marina na tela de atendimento, acompanhado de outro sobrenome que não conhecia, o da nutricionista, uma profissional especializada em protocolos personalizados para controle de peso e uso de suplementos manipulados. O coração dele apertou. Pediu para esperar e sentou em uma poltrona afastada, de onde conseguia enxergar parte do corredor interno. Alguns minutos depois, a porta da sala se abriu e ele viu a esposa sair ao lado da profissional, rindo baixo, com um envelope pardo nas mãos. Não havia qualquer adolescente ali, nenhum formulário preenchido em nome de Lara. Augusto se levantou calmamente como quem tinha acabado de chegar. Fingiu surpresa ao encontrar Marina e perguntou em tom leve se aquela era a médica que cuidava da alimentação da filha. A esposa travou por um segundo, rápido demais para um olhar desatento, e respondeu que sim, que estavam revendo a dieta de todos em casa. Nutricionista, pega de surpresa, apenas sorriu sem entender direito a tensão no ar. Enquanto elas trocavam frases ensaiadas sobre equilíbrio e reeducação alimentar, o bilionário reparou no carimbo do envelope. Tratava-se de uma prescrição para cápsulas manipuladas com foco em supressão de apetite e aceleração de metabolismo, algo que jamais fora mencionado pelos médicos que tinham atendido Lara no hospital. Naquele instante ficou claro para ele que não estava diante de um simples erro de dosagem ou de um cuidado mal orientado. Havia um plano sendo construído longe dos olhos de todos, um plano que unia a obsessão da madrasta por controle à ciência de alguém que lucrava fornecendo fórmulas potentes, e a peça central desse plano era justamente a única pessoa da família que não tinha sido convidada para aquela consulta. A filha que ele insistia em chamar de preguiçosa, mas que, na verdade, estava lutando em silêncio contra algo que nunca havia escolhido. Depois do encontro com a nutricionista e da cena na cozinha, Augusto entendeu que já tinha indícios demais, mas ainda lhe faltava algo impossível de contestar: prova técnica. Numa noite em que Marina saiu mais cedo para o tal clube e a casa parecia mais calma, ele esperou a sopa de Lara ficar pronta, deixou que a filha servisse o próprio prato e, enquanto todos se distraíam na sala de TV, voltou discretamente à cozinha. Com mãos que tremiam mais do que gostava de admitir, encheu um pequeno frasco esterilizado com o resto do caldo da panela, lacrou com cuidado e o guardou no bolso interno do paletó, como se carregasse um segredo que poderia mudar o rumo da família inteira. Na manhã seguinte, sem contar a ninguém, levou a amostra para um laboratório particular, acostumado a lidar com exames de alto sigilo. Não mencionou nomes, disse apenas que precisava de uma análise toxicológica completa para verificar a presença de medicamentos ou substâncias não declaradas ali. Os dias de espera foram uma tortura. Mesmo cercado por reuniões e relatórios, o pensamento voltava sempre para o frasco que tinha deixado no laboratório e para a filha que continuava a tomar, todos os dias, aquela mesma sopa. Quando o resultado finalmente ficou pronto, o médico responsável o chamou para conversar pessoalmente. Com o papel nas mãos, Augusto leu, linha por linha, a lista de compostos encontrados, entre eles doses significativas de fármacos usados para supressão de apetite e aceleração forçada do metabolismo, substâncias que, em uso prolongado e sem supervisão adequada, podiam causar náuseas constantes, fraqueza extrema, desmaios e sobrecarga cardíaca. Naquele instante, tudo se alinhou de forma cruel. Os desmaios, a magreza assustadora, as tonturas depois das refeições, a tal preguiça que ele tanto criticara. Não era falta de força de vontade, não era drama adolescente. Era envenenamento lento, sofisticado o suficiente para enganar exames comuns, mas claro demais quando alguém finalmente decidia olhar no lugar certo. Com o laudo dobrado entre os dedos, Augusto saiu do consultório com uma certeza que doía. Enquanto ele se ocupava em ser o bilionário imbatível do lado de fora, dentro de casa, a própria filha estava sendo destruída colher por colher. E a responsável por isso jantava todos os dias à mesma mesa que ele, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Com o laudo ainda queimando na mão, Augusto decidiu que não podia mais adiar uma conversa franca com Lara. Esperou Marina sair para uma sessão de estética, chamou a filha para a sala e, com o coração disparado, contou que tinha mandado analisar a sopa. Falou devagar, escolhendo cada palavra, tentando não assustá-la de cara. Quando mencionou que haviam encontrado medicamentos fortes misturados ali, esperava que Lara reagisse com alívio, como alguém que finalmente descobre o nome do próprio sofrimento. Mas não foi isso que aconteceu. A garota ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos arregalados, e então a primeira reação veio em forma de defesa, não de gratidão. Ela cruzou os braços, perguntou por que ele desconfiaria justamente de Marina, se a madrasta era a única que se importava de verdade, quem ele pensava que era para vasculhar a comida dela sem avisar.
Repetiu frases que não pareciam suas. Disse que o pai sempre exagerava, que só aparecia para controlar tudo, que fazia drama para parecer herói. Cada palavra soava como um eco do discurso de Marina, cuidadosamente plantado ao longo dos meses. Augusto sentiu o chão balançar. Quando tentou mostrar o laudo, Lara mal olhou para o papel. Disse que aquilo podia ser qualquer sopa, que ele estava criando uma história na cabeça porque não aceitava que alguém cuidasse dela melhor do que ele. A voz saiu trêmula, entre raiva e medo, mas o recado estava claro. Na mente da menina, o pai bilionário era o acusador, injusto, e a madrasta, a cuidadora incompreendida. Ver a filha tão magra, defendendo com unhas e dentes a pessoa que ele agora sabia estar envenenando cada colherada, doeu mais do que qualquer linha impressa no exame. Naquele momento, Augusto percebeu que a guerra que teria de enfrentar não era só contra quem mexia na panela. Era contra uma história inteira que tinha sido contada dentro da cabeça da própria filha, na qual ele sempre aparecia como o vilão da casa. Depois da conversa em que Lara defendeu a madrasta, Augusto percebeu que só o laudo não bastaria para derrubar a muralha de confiança construída em torno de Marina. Se quisesse abrir os olhos da filha, precisaria mostrar não apenas o que estava na sopa, mas também o que acontecia longe dos olhos dela. Foi então que voltou às gravações das câmeras internas e começou a revisar tudo com paciência de investigador. Horários em que a esposa saía para o mercado, ligações feitas sempre para o mesmo número, encontros rápidos na garagem com um carro que ele não reconhecia. Cada detalhe parecia pequeno isoladamente, mas, em conjunto, desenhava um padrão difícil de ignorar. Num desses dias, decidiu ir além. Contratou discretamente um detetive particular, acostumado a lidar com casos de infidelidade, e pediu um relatório completo apenas sobre a rotina de Marina fora de casa. Em poucos dias, recebeu uma pasta com fotos nítidas, a madrasta encontrando-se repetidas vezes com o mesmo homem em cafés discretos, entrando em uma farmácia de manipulação com ele, saindo com sacolas pequenas, conversando de forma íntima demais para alguém que dizia estar lutando pela família. O dossiê trazia ainda prints de mensagens obtidas a partir de um backup antigo do celular dela, em que apareciam conversas nas quais Marina reclamava do quanto Lara atrapalhava seus planos e insinuava que, se a menina emagrecesse até ficar internada de novo, as coisas se resolveriam mais rápido. Com aquele material nas mãos, laudo da sopa, fotos, mensagens, Augusto sentiu um misto de náusea e lucidez. A narrativa que ouvira tantas vezes da boca da esposa, a de que era o único culpado pelo sofrimento da filha, de que ela apenas segurava tudo, começou a ruir. Ainda assim, sabia que jogar aquelas provas na mesa de uma vez poderia provocar exatamente o que mais temia: uma reação imprevisível de alguém que já tinha mostrado ser capaz de envenenar devagar quem dizia amar. Pela primeira vez, Udo Cintil, bilionário, entendeu que não estava apenas diante de uma crise conjugal ou de um erro médico, mas no centro de uma trama perigosa em que a própria verdade corria risco de ser silenciada para sempre. Augusto escolheu a própria sala de jantar para o acerto de contas, porque era ali que tudo sempre começava. Pratos alinhados, sorrisos ensaiados e aquela sopa que quase levou a filha embora. Dessa vez, porém, ele chegou antes de todos, colocou o laudo dobrado ao lado do próprio prato e a pasta com fotos e mensagens na cadeira ao lado. Quando Marina entrou, trazendo a tigela fumegante destinada a Lara, encontrou o marido sentado, sério, e a garota ainda em pé, sem saber se aproximava da mesa ou da porta. O clima, normalmente coberto por conversas educadas, estava denso demais para qualquer gentileza superficial. Sem rodeios, Augusto pediu que todos se sentassem e, antes que a madrasta pudesse servir a filha, tomou a concha de suas mãos e pousou a tigela de volta sobre a mesa. Disse, com a voz baixa mas firme, que tinha algo para mostrar e que, a partir daquele momento, ninguém tocaria mais naquela sopa. Abriu o laudo, leu em voz alta os nomes dos medicamentos encontrados, explicou o que cada um deles fazia com o corpo e, em seguida, espalhou sobre a mesa as fotos de Marina com o desconhecido, as mensagens em que ela reclamava da presença de Lara como um peso para seus planos. A menina, que até então defendia a madrasta com unhas e dentes, passou os olhos de uma folha para outra, o rosto alternando entre incredulidade e pavor. Marina tentou rir, dizer que aquilo era um mal-entendido, que os remédios eram apenas um reforço e que as fotos tinham outro contexto. Mas, quanto mais falava, mais a máscara escorregava. Augusto, pela primeira vez, não recuou. Olhou diretamente para a filha e disse que tinha falhado como pai ao acreditar que ela era preguiçosa,
quando na verdade estava sendo envenenada dentro da própria casa. Pediu desculpas sem tirar os olhos dela, não da esposa. E naquele instante, o eixo emocional da cena mudou. Lara deixou de ser apenas a adolescente doente e passou a ser a única pessoa naquela mesa em quem ainda valia a pena apostar a verdade. Tudo o que viria depois, a confissão, o desespero, a tentativa de fuga, começava ali, naquele confronto em que, finalmente, ninguém conseguiu esconder mais nada atrás de um prato de comida. Diante daquele confronto, com a mesa coberta por provas e o silêncio da filha pesando mais do que qualquer acusação, Marina finalmente percebeu que não conseguiria mais sustentar a farsa. A máscara começou a rachar. Ela largou a concha, afastou a cadeira e, com uma tranquilidade assustadora, como se finalmente pudesse parar de fingir, disse que sim, tinha colocado medicamentos na sopa de Lara. Disse isso olhando diretamente para o marido, não para a enteada, como se a confissão fosse uma resposta devida apenas a ele. Augusto sentiu o ar sumir. Lara levou as mãos à boca, sem conseguir emitir som. Mas o que veio depois foi ainda pior que a admissão. Marina explicou com uma calma quase mecânica que tudo começou há pouco mais de um ano, quando percebeu que o casamento estava virando rotina e que ela, como esposa, perdia espaço à medida que Lara crescia e passava a chamar a atenção do pai. Disse que não suportava a ideia de envelhecer sendo só a segunda esposa, sem filhos próprios, sem herança garantida, sem nada que fosse exclusivamente dela. Foi então que conheceu, numa reunião de um grupo de emagrecimento online, um homem que trabalhava com seguros de vida de alto valor. Ele foi quem sugeriu, meio de brincadeira no começo, que acidentes domésticos e doenças prolongadas tinham potencial lucrativo se bem documentados. A partir dali, tudo virou plano. Marina convenceu Augusto a fazer um seguro robusto em nome da filha, alegando que seria segurança para o futuro dela. Depois, começou a incluir pequenas doses de supressores de apetite na comida de Lara, doses que foram aumentando com o tempo. A ideia era que a menina emagrecesse tanto que eventualmente precisasse ser internada, e que, numa dessas internações, qualquer complicação pudesse ser atribuída a causas naturais ou a um transtorno alimentar não tratado. Com a garota fora do caminho e o seguro acionado, ela teria dinheiro suficiente para recomeçar longe, junto com o parceiro que estava esperando por ela do lado de fora daquela mansão. Quando terminou de falar, Marina cruzou os braços e olhou para Augusto como se esperasse algum tipo de compreensão. Como se tudo aquilo fosse apenas um negócio que deu errado. Lara, tremendo inteira, se levantou da cadeira cambaleando, e foi só quando o pai a segurou pelos ombros que ela não desabou. Naquele momento, o bilionário entendeu que o maior veneno não estava na sopa, estava na frieza com que alguém tinha decidido que a vida da própria filha valia menos do que uma apólice de seguro. Depois da confissão, a sala de jantar virou um campo minado. Marina percebeu, pelos olhos de Augusto, que aquela conversa não terminaria em perdão nem em acordo silencioso. A tensão explodiu quando ela tentou alcançar a bolsa, talvez em busca de algo que pudesse usar para fugir ou se defender. E o bilionário, instintivamente, afastou a cadeira para bloquear a passagem. Lara, tremendo, se encolheu atrás do pai. Ali, ele entendeu que não tinha mais segundos a perder, discutindo motivos ou detalhes. Quanto mais tempo ficassem sob o mesmo teto daquela mulher, maior o risco para a filha. Sem tirar os olhos de Marina, Augusto pegou o celular e fez 2 ligações rápidas, uma para o advogado de confiança, pedindo orientação imediata, e outra para o médico que atendeu Lara no hospital, solicitando internação urgente para investigação de envenenamento. Em seguida, ordenou que a filha subisse para o quarto e arrumasse apenas o essencial. O motorista já estava a caminho da garagem. Marina tentou impedir, dizendo que ele estava exagerando e que ia acabar com a vida dela por causa de um mal-entendido. Mas, pela primeira vez desde que se casaram, Augusto não ouviu uma palavra. Pegou o laudo, a pasta com fotos, o frasco vazio que havia guardado como prova e conduziu Lara até o carro como quem escolta algo infinitamente mais valioso do que qualquer negócio que já assinara. No trajeto até o hospital, o bilionário olhava para a filha como se a enxergasse pela primeira vez. Os pulsos finos. Demais, as olheiras profundas, a forma como ela se encostava no banco tentando não desmaiar. Entre um semáforo e outro, pediu desculpas de um jeito simples, quase bruto, por ter chamado de preguiça aquilo que sempre foi sofrimento. Prometeu que, dali em diante, ninguém mais mexeria no prato dela sem que ele soubesse exatamente o que havia ali. Enquanto as luzes da cidade passavam rápidas pelo vidro do carro, Lara apenas assentiu, ainda atordoada, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu que o pai estava de fato correndo a favor dela e não contra.
A internação de Lara foi rápida e silenciosa. No hospital, agora com o laudo da sopa em mãos e o histórico detalhado de tudo o que vinha acontecendo, os médicos passaram a tratar o caso não mais como fraqueza ou fase difícil, mas como intoxicação induzida ao longo de meses. Ajustaram medicações, suspenderam qualquer alimentação que não fosse supervisionada diretamente pela equipe e explicaram ao bilionário que o corpo da filha poderia levar tempo para se recuperar totalmente, mas que o mais importante era ter interrompido a fonte do veneno a tempo. Enquanto isso, o advogado de Augusto encaminhava o dossiê completo à polícia. Laudos, fotos, conversas, receita manipulada, histórico do seguro de vida. A partir dali, o nome de Marina deixava de ser apenas um assunto de família para se tornar objeto de investigação formal. Numa noite em que Lara já conseguia ficar sentada sem tontura, Augusto entrou no quarto sem o figurino de sempre. Sem terno, sem relógio chamativo, apenas um homem, cansado, segurando um copo de água e uma culpa que pesava mais que qualquer pasta de documentos. Sentou-se ao lado da cama, respirou fundo e, com a voz embargada, pediu desculpas por cada vez que chamou de preguiça aquilo que, na verdade, era o corpo dela lutando contra algo que ele não quis enxergar. Contou, em detalhes simples, tudo o que tinha descoberto: a sopa, os remédios, o seguro, o outro homem. Disse que não esperava perdão imediato, mas prometeu que dali em diante o trabalho mais importante da sua vida seria aprender a ser pai de verdade. Lara ouviu em silêncio, olhos marejados, segurando o lençol com as mãos finas. Quando ele terminou, não fez discurso, não procurou palavras difíceis. Apenas abriu os braços, devagar, como quem oferece uma chance e não uma absolvição. Augusto demorou um segundo para entender, mas então se inclinou e a abraçou como não fazia desde que ela era criança. Foi um abraço estranho no começo, duro, cheio de histórias não contadas, mas que aos poucos foi ficando mais firme. Naquele momento, nenhum dos dois sabia quanto tempo levaria para reconstruir a confiança, nem como seriam os dias até o julgamento de Marina. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia algo novo entre eles. A certeza de que, se um dia o dinheiro quase custou a vida da menina, dali para frente seria usado para proteger e não para tapar buracos de culpa. Meses depois, com Marina respondendo na justiça pelo que fez e Lara ainda em acompanhamento médico e psicológico, a mansão já não parecia a mesma. Augusto mandou trocar a equipe da cozinha, instalou um sistema rígido de controle sobre tudo o que entrava na despensa e, principalmente, passou a fazer algo que nunca havia priorizado: sentar à mesa com a filha, comer exatamente o que ela comia e transformar aquele momento em conversa, não apenas em formalidade. A antiga cadeira de Marina permaneceu, vazia por muito tempo, como um lembrete silencioso de que confiança não se compra, se constrói. Em uma dessas noites, enquanto Lara ria de algo simples, uma lembrança de infância que parecia ter ficado esquecida, Augusto se deu conta de como tinha passado anos medindo o valor das pessoas pela produtividade, pela disposição, pela capacidade de acompanhar o ritmo dele. Entendeu tarde que a filha nunca foi preguiçosa. Ela apenas carregava um cansaço que não escolheu, agravado por um veneno, que ele se recusou a enxergar. A lição ficou gravada como cicatriz. Toda vez que alguém na empresa, na família ou fora dela é rotulado como fraco ou acomodado, ele se pergunta primeiro o que essa pessoa pode estar enfrentando em silêncio. Porque desde o dia em que viu o que a madrasta escondia no prato da filha, Augusto sabe que por trás de muita preguiça que o mundo aponta, pode existir na verdade um pedido desesperado de ajuda que ninguém teve paciência de ouvir. Se essa história falou com você de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, porque isso mostra pro YouTube que vale a pena entregar esse vídeo para mais pessoas. Escreve aqui nos comentários o que mais te tocou e o que você faria no lugar desse pai. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando de uma mensagem de alerta e de esperança. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas histórias que tocam o coração. A sua presença aqui faz toda a diferença.